Cristo não está a 2000 anos de distância, mas está realmente presente entre nós e dá-nos a verdade, dá-nos a luz que nos faz viver, encontrar a estrada para o futuro. A grande marca deste pontificado, quanto a mim, tem a ver com a questão das razões da fé. O Papa Bento XVI é um Papa da inteligência da fé. Ele é o intelectual que gosta de pensar sobre os grandes problemas que estão presentes e que agora podem aflorar mais neste movimento, outras vezes naquele movimento, mas é o problema em si que está diante dele. Uma razão com alcance metafísico, isto é, uma razão que é capaz de ir para além dos fenómenos e pensar na verdade última ou numa verdade estável sobre as coisas. Penso que é nesse horizonte que se coloca no fundo, podemos dizer, o combate que Bento XVI tem travado contra o relativismo na linha do que João Paulo II já vinha fazendo. Portanto, a ideia de que não se pode ser livre da verdade, mas livre na verdade. Trouxe um aprofundamento da fé muito importante para todos nós e para os europeus em especial, porque ele sente que a Europa é o continente mais descristianizado do mundo. Bom, eu acho que cada Papa marca a história da Igreja à luz das suas próprias circunstâncias. Bento XVI é, digamos, uma espécie de braço direito de João Paulo II. É um Papa diferente, menos viajante do que o João Paulo II, mas igualmente corajoso. É mais um estilo de presença, enquanto que João Paulo II era um homem de multidões, não é? Que fazia os grandes gestos e que atraía os jovens e as multidões. Ratzinger cativa sobretudo pelo seu pensamento, que é um pensamento muito profundo, muito claro, muito acessível e que realmente vem ao encontro muito das preocupações das pessoas de hoje. Bento XVI é um Papa cuja vida foi também sofrida e até de certa humildade, porque ele vem de uma família com poucas posses. O pai dele era polícia, a mãe era cozinheira. Nasci no dia 16 de abril de 1927, sábado santo, dia da vigília da Páscoa, em Markt el Hamim. E não posso esquecer que esta terra se situa muito próxima de Altötting, o antigo e venerável santuário mariano, que desde a Antiguidade Média é para a Baviera e a Áustria Ocidental um lugar de grandes peregrinações. Os meus pais falaram-me da neve alta e do frio cortante que superava no dia do meu nascimento. E os meus irmãos mais velhos não puderam participar no meu batizado para não correrem o risco de adoecer. Muito do seu pensamento, com certeza, tem as raízes nesse passado, que é um passado europeu. De facto, é um passado, duas guerras mundiais do século XX, que foram terríveis, foram guerras que começaram na Europa e começaram pela Alemanha. Ele também tem a noção de que a Alemanha no passado teve responsabilidades sérias nas desgraças do século XX. Entrei no seminário de Traunstein feliz e cheio de expectativas, mas entretanto o drama da história agudizava-se cada vez mais por causa dos atos violentos do Terceiro Reich. Em 1943, dada a crescente carência de pessoal militar, os homens do regime decidiram deslocar a sede dos colégios para junto de baterias antiaéreas. E foi assim que o pequeno grupo de seminaristas da minha idade entrou ao serviço da bateria antiaérea de Munique. É evidente que ele tem esse realismo de quem passou pela guerra, que sabe que a sociedade que se está a construir é construída sobre
o esforço de muitos, mas que é sempre um equilíbrio delicado e que em qualquer momento esta segurança que nós consideramos que é de pedra e cal pode ruir. Ir ao essencial. Ele, por exemplo, ele dizia que nas entrevistas uma coisa que detestava era falar sobre os chamados temas fraturantes, portanto, a ordenação das mulheres, ou o celibato dos sacerdotes. E dizia, porquê é que ele não gostava de falar disso? Ele dizia, porque isso desviava do essencial. Porque se nós começamos a rodear-nos da defesa do acessório, perdemos energia para falar daquilo que é, de facto, a verdadeira fé em Cristo e no encontro com Cristo. O meu grande passo foi a ordenação sacerdotal na Sé Catedral de Friesinga. Éramos mais de 40 candidatos chamados a responder "Eis-me aqui". No instante em que o velho arcebispo impôs as suas mãos sobre mim, um pássaro levantou voo por cima do altar-mor e entoou um breve canto muito alegre. Para mim, foi como se uma voz do alto me dissesse: "Está tudo bem, escolheste a estrada certa". A busca da verdade é um mandato imperativo, digamos, para todos os homens. E nisso choca, digamos, neste preciso momento, com uma sociedade que é muito relativista. A expressão é dele: o Ocidente poderá estar ferido de morte nas suas razões e no seu sentido religioso se não mudar de rumo. Ele liga tudo e portanto, a moral está em todo lado. Ele coloca-se, quando arcebispo, debaixo de um lema que é colaborador da verdade. E eu acho que isso ele encarna totalmente. O dia da consagração como arcebispo de Munique e Friesinga foi um dia radioso de início de verão. A Catedral de Munique estava magnificamente adornada e pude experimentar a realidade do sacramento. Como lema episcopal, escolhi 2 palavras da terceira epístola de São João, colaborador da verdade. E dado que no mundo de hoje o tema da verdade desapareceu quase por completo, este lema episcopal pareceu-me mais em linha com o nosso tempo, o mais moderno, no sentido positivo do termo. Chegamos à verdade, mas possuímos-la parcialmente. Portanto, a questão do diálogo de cada um de nós com os que pensam diferentes, justamente. Portanto, como a verdade a aspiração à verdade é tarefa de todos e não de um só. E, portanto, a confiança na razão sem a arrogância da razão. Portanto, admitindo que venham contributos à verdade de outros lados, de outros ângulos, de outros pensadores, etc. O Papa falava num termo que é um bocadinho surpreendente na boca dele de as verdades dos outros. E o facto de ele ser um intelectual e ter uma formação académica muito elevada faz com que nós possamos ter um diálogo religioso importante. Desse ponto de vista, houve muita mais proximidade com este Papa do que com o anterior. Como todos nós temos a ocasião de ver quando lemos as encíclicas do Papa, o Papa tem uma clareza de discurso, uma organização no pensamento que lhe é, quase que poderia dizer, estrutural, e encontramos isso mesmo nas obras do tempo dos anos 60. Eu lembro que a primeira resposta que Ratzinger nos deu foi: essa questão é muito difícil. Ele podia nos ter arrasado com a sua erudição, dado logo uma resposta daquelas, enfim, que já estão preparadas, mas não. Depois passámos o serão exatamente a discutir o assunto e ele a orientar-nos, a ver a questão de vários lados, sem nos impor sequer a sua opinião. Na Congregação para a Doutrina da Fé, o Papa trabalhava com a fé,
os seus limites, os seus desvios, etc. E, portanto, conhecia muito profundamente tanto o mundo teológico como o mundo filosófico na sua relação com a fé, por 25 anos de trabalho cotidiano. Foi aí que ele exerceu provavelmente no cargo que lhe seria mais penoso, porque ele era um teólogo. E para um teólogo transformar-se no fundo no julgador de teólogos era uma missão particularmente difícil. E, portanto, este Papa trazia no seu currículo uma experiência de perceber onde é que estavam as feridas da Igreja, as feridas do homem, as feridas da sociedade, os pontos mais problemáticos da cultura, da evolução, enfim, do pensamento. Bento XVI, ou se quiserem Ratzinger, era basicamente um pensador, um académico, mas um académico sério. Roma é uma cidade cheia de gatos e era costume, era famoso o cardeal Ratzinger, quando ia a pé do seu apartamento para o escritório, quando cruzava com gatos, ou lhes dava umas bolachinhas ou conversava com eles. Portanto, essa relação com gatos preferencial é conhecida. Ratzinger veio muito na continuidade do pontificado de João Paulo II, não foi por acaso João Paulo II o chamou para prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, praticamente era o braço direito de João Paulo II. Eu creio que para o cardeal Ratzinger ele nunca lhe passou para a cabeça ser eleito Papa. Aliás, ele próprio conta que quando começou a ver os votos a caírem no nome dele, começou a rezar a Deus, a dizer: não faças isto, que eu já não tenho força. Há aí cardeais muito mais novos do que eu, deixa-me descansar. Ele já tinha pedido 2 vezes a João Paulo II para se reformar, porque já estava cansado. Quando o curso do processo de votação me fez perceber que, por assim dizer, a guilhotina me ia cair em cima, senti vertigens. Pensava ter acabado a obra da minha vida e poder esperar um fim tranquilo dos meus dias. Não são cômodos os caminhos de Deus, mas também não fomos criados para o comodismo, mas sim para grandes coisas e para o bem. Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. Existem tantas formas de deserto. Há o deserto da pobreza, o deserto da fome e da sede, o deserto do abandono, da solidão, do amor destruído. Há o deserto da obscuridão de Deus, do esvaziamento das almas que perderam a consciência da dignidade e do caminho do homem. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo, porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos. Desertos em que vive o mundo intelectual. Portanto, a denúncia de uma espécie de enclausuramento na finitude em que o mundo intelectual se encerrou. E, portanto, e como isso é asfixiante. O Papa falava de alienante. Eu penso que Bento XVI viu a crise profunda em que estava mergulhada a Europa e isso preocupava-o. Viu em que medida a Europa era um fator de evangelização e, portanto, desse ponto de vista também acentuou a necessidade de reevangelizar a Europa afastada, mas soube, talvez melhor do que ninguém, ver o cristianismo no mundo, portanto, ver a Igreja enquanto um fenómeno universal. No brasão aparece o Moro coroado, que para mim é a expressão da universalidade da Igreja, que não conhece nenhuma distinção de raça nem de classe. Escolhi também mais 2 símbolos. A concha, que nos diz que somos peregrinos e que também me recorda o meu grande mestre Agostinho, uma referência ao meu trabalho teológico. Por fim, o símbolo do urso, que fui buscar à lenda de São Corbiniano, o fundador da diocese de Friesinga. O urso tem a ver também com a infância de Joseph Ratzinger, que parece numa das cidades onde viviam quando ele era pequenino, e é o irmão é que conta. O pai era polícia, era colocado em várias cidades, uma delas era uma cidade, só tinha uma loja, e nessa loja, na altura do Natal, havia imensos brinquedos, havia lá um urso peluche. Eles todos os dias, os 3 irmãos, portanto o Georg, a Maria e o Joseph, iam ver a montra e ficavam em êxtase perante o ursinho peluche. Um belo dia o ursinho não estava lá e o pequeno Joseph desatou num choro convulsivo, tristíssimo, foi tipo fim do mundo para ele.
mas qual não foi a surpresa que esse ursinho tinha sido comprado pelos pais e foi-lhe entregue como presente no dia de Natal. Narra a lenda que um urso atacou o cavalo do santo quando este se dirigia a Roma. Corbiniano repreendeu-o e, como punição, carregou-lhe no dorso o fardo que até aí tinha sido transportado pelo cavalo. O que poderia narrar de melhor e mais detalhado acerca dos meus anos como bispo. Diz a lenda que Corbiniano, assim que chegou a Roma, libertou o urso. Entretanto, eu levei a minha bagagem para Roma e já há vários anos que caminho com o meu fardo pelas ruas da cidade eterna. Há outra história muito comovente com um ursinho de peluche e já tem a ver com ele como Papa, que foi numa audiência geral, no final ele recebe sempre os doentes e nesse dia, foi mais ou menos passado um ano de ser eleito Papa, estava uma senhora com uma menina doente de cancro, com sinais visíveis de tratamento de quimioterapia e tinha um ursinho agarrado, estava de mão dada com a mãe, com um ursinho de peluche. E o Papa Bento XVI, quando se aproximou delas para lhes dar a bênção, deu a bênção pondo a mão na cabeça da menina, fez-lhe o sinal da cruz na testa, e depois fez exatamente igual ao ursinho de peluche. Portanto, deu a bênção com o sinal da cruz na testa do ursinho de peluche, o que eu acho que é um gesto completamente carinhoso também para o universo daquela menina, para quem o ursinho de peluche era também uma grande amizade, e portanto tem esta relação muito bonita que envolve um ursinho de peluche. O João Paulo II, quando começou o seu serviço papal, era muito mais novo, muito mais dinâmico, muito mais jovem do que o Bento XVI. Portanto, a partida, isto já conta imenso. O Bento XVI é muito filosófico, muito intelectual, e o João Paulo II era um Papa do povo. As Jornadas Mundiais da Juventude, que pareciam ser um fenómeno tipicamente de João Paulo II, ganham uma dimensão nunca vista com Bento XVI. E porque é o Papa que vê a necessidade de dizer aos jovens, contra todas as correntes, que a mensagem de Cristo é para eles. Que vê, por exemplo, nas redes sociais um benefício enorme. Este Papa enfrentou questões muito difíceis, terríveis, até basta pensar, por exemplo, da questão da pedofilia, ou outras questões bastante graves na vida da Igreja, mas ele vai direto ao assunto. É importante estabelecer a verdade a respeito daquilo que aconteceu no passado e, sobretudo, dar alívio às vítimas e a todas as pessoas que foram atingidas por estes crimes hediondos. Podemos dizer que foi na vigência do cardeal Ratzinger como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé que se deram os primeiros passos de reorganização da vida interna da Igreja para que os casos de pedofilia fossem tratados com a devida atenção e rigor, de maneira que não só as vítimas fossem cuidadas, porque isso era uma das coisas que por vezes falhava na administração eclesiástica anterior, era que parecia-se estar mais preocupada em salvaguardar a face da Igreja do que resolver propriamente o problema e cuidar das vítimas. Portanto, a questão das vítimas tornou-se uma questão central na preocupação da Igreja e depois também o garantir que os bispos agiam corretamente, ou seja, que não só se estancava o problema removendo o padre, se necessário até suspendendo o padre, mas que se mantivesse o padre em funções, que não fosse de modo algum colocado numa situação em que pudesse voltar a praticar atos desse estilo. Entre os sinais contrários ao Evangelho da vida que se podem encontrar na América e também noutras partes, há um que causa uma profunda vergonha: o abuso sexual de menores. É um grande sofrimento para a Igreja nos Estados Unidos e para a Igreja em geral, e para mim, pessoalmente, o facto de que tudo isto tenha acontecido. Sinto-me mortificado e faremos o possível para garantir que isto não se repita no futuro. Sei que os bispos e os reitores dos seminários farão o possível para exercer um discernimento muito, muito severo, pois é mais importante ter bons sacerdotes do que ter muitos sacerdotes. Lamento verdadeira e profundamente as moléstias e sofrimentos que as vítimas suportaram e asseguro-lhes, como seu pastor, que também eu compartilho o seu sofrimento. Portanto, o Papa, quando assumiu as suas funções de Papa,
foi em plena explosão desta problemática. E nem todas as conferências episcopais estavam a pôr em ordem a sua casa, umas estavam mais adiantadas, outras menos adiantadas, e foi uma espécie de dominós, não é? Portanto, primeiro um país, depois outro país, depois era a Bélgica, depois era a Alemanha, depois voltou aos Estados Unidos, e isto parecia que o Papa ia estar enredado nesta questão de maneira a não ser capaz de sair daí, porque cada vez que ele se pronunciava em qualquer lugar, logo os jornalistas perguntavam: e a pedofilia, e mais este caso. Curiosamente, foi na viagem a Portugal que parece que as coisas se alteraram. A maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na Igreja. E a Igreja, portanto, tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender, por um lado, o perdão, mas também a necessidade de justiça. O perdão não substitui a justiça. O Papa respondeu a uma pergunta que tinha sido preparada a partir de questões dos jornalistas, precisamente sobre a questão da pedofilia, e ele apresentou muito claramente o seu sentido de responsabilidade da Igreja pelo mal que tinha sido praticado e de penitência da Igreja, na medida em que institucionalmente era corresponsável com estas situações, e isso foi considerado como sendo, pelos vistos pela comunicação social, como sendo um gesto suficiente para que, a partir daí, já não se colaram estas questões da pedofilia ao Papa Bento XVI. E o magistério dele tem sido, hoje em dia, sobre as mais diversificadas questões, sem esquecer esse problema que continua a ser um problema grave. Mãe querida de todos nós, entrego aqui no vosso santuário de Fátima a rosa de ouro que trouxe de Roma como homenagem de gratidão ao Papa pelas maravilhas que o Omnipotente tem realizado por vós no coração de tantos que peregrinam a esta vossa casa maternal. Eu penso que foi o momento de confirmar no Papa um sentimento de ser acolhido e aplaudido por uma grande multidão, num velho país católico. Esse reencontro em Fátima com os peregrinos, que ele tinha observado em João Paulo II, talvez com a distância um pouco do intelectual, e agora experimentava na primeira mão de um homem que todos os dias ao acordar com certeza tinha jornais a criticar o Papa por isto, a acusar a Igreja de pedofilia por aquilo, e portanto o início do seu pontificado tinha sido ensombrado por esta, e depois mais aquele problema do seu discurso sobre os muçulmanos, tudo isso parecia estar a correr mal em termos de opinião pública, e chega a Portugal e é acolhido com a benevolência que todos nós vimos, a boa vontade, o sol que teve, simpatia que houve em Belém, de encontrar-se com os intelectuais aqui da nossa praça, e depois Fátima como experiência. Penso que foi um momento marcante para ele em termos pessoais.
Mozart é pura inspiração. Todas as notas estão certas. Nenhuma outra poderia ser. A mensagem está simplesmente presente. Nisso, nada há de banal, nada que seja mero divertimento. Depois de escutar a música de Mozart, fica-me o sentimento de uma enorme gratidão por tudo o que ele nos concedeu e por tudo isso lhe ter sido oferecido. E isso que diz o Papa nessas lindíssimas frases que ele escreve é exatamente o que se passa. A música de Mozart tem que ser, não é fácil para chegar a ela, parecendo que é às vezes um bocadinho parece enganadora. É uma melodia muito transparente, muito translúcida, mas tem uma profundidade que é preciso também que a pessoa que a interpreta já tenha dentro de si também a maturidade suficiente para saber transmitir. Quando finalmente teve uma tarde livre e perguntaram o que é que ele queria fazer, ele disse: quero ir à minha casa, arrumar papéis e decidir o que é que eu vou querer levar para o Palácio Apostólico. E isso foi uma dor de cabeça, porque a partir do momento em que é eleito Papa, o Papa é também chefe de Estado do Vaticano. E, portanto, eu própria estava lá e vi, foi no percurso de 50 metros da fronteira do Vaticano, da Porta Sant'Anna até ao prédio onde ele mora, havia toda uma barreira policial, toda uma série de dispositivos de segurança, e com imensa gente quando percebeu que o Papa tinha ido a casa, e assim foi. Portanto, o Cardeal Ratzinger tinha saído vestido de preto com uma malinha, entrou vestido de branco, foi de Papa, cumprimentou os vizinhos, batendo à porta e saudando-os como Papa. Imagine-se a surpresa dos vizinhos quando abriram a porta e era o Papa, ex-vizinho, a saudá-los, e depois passou lá várias horas a decidir o que é que queria levar, e já agora digo o que é que ele decidiu levar. Levou toda a biblioteca, pediu que a transferissem para o Palácio Apostólico pela ordem dos livros em que estavam arrumados, e era muito grande a biblioteca, enorme, e o piano. Não sabia que ele era tão ligado a Mozart, mas compreendo muito bem que Bento XVI tenha essa ligação através da pureza da música, da luminosidade da música de Mozart, e que ele se sinta ligado a ela e que se sinta tranquilizado através da música dele. Eu penso que esta pequenina peça que eu toquei foi pensando nisso. Foi pensando nessa tranquilidade, nessa fluência, nessa limpidez. Há uma encíclica do Papa, a Caridade na Verdade, a Caritas in Veritate, que é uma encíclica magnífica, muito densa, exatamente sobre esses temas económicos, sobre a economia. Aliás, a própria publicação da encíclica foi atrasada há algum tempo por causa da crise económica mundial, para ver o que é que se passava. Nesta encíclica, o Papa não condena a economia de mercado, e embora, curiosamente, não surjam as expressões capitalismo, há toda uma crítica àquilo que é os excessos neoliberais, liberais, que, aliás, a Igreja sempre condenou. O liberalismo é uma doutrina condenada pela Igreja desde João XXIII, portanto... Quer dizer, ele vê as coisas, diz, a globalização em si pode ser um bem, mas se for, digamos, deixada à solta, pode trazer grandes prejuízos. Os sindicatos devem ser apoiados, mas devem-se atualizar e, sobretudo, devem-se interessar por aqueles que não são seus filiados, nomeadamente os desempregados.
É importante que haja ecologia, que haja respeito pela natureza, mas esse respeito pela natureza não se pode sobrepor ao respeito pela dignidade das pessoas humanas. Enfim, um dos mandatos desta encíclica é de que não há o direito de desperdiçar. Precisamente porque temos que gerir a criação com os bens que temos da forma mais justa possível e da forma mais eficiente possível, de forma que todos possamos partilhar dos bens que não são de ninguém. A ética não pode abandonar a economia, e diz a certa altura, até na Caritas in Veritate, que não basta ter, digamos, por exemplo, iniciativas valiosas, a que ele estimula, o comércio ético, o microcrédito, empresas sem fim lucrativo, coisas assim, que são coisas importantes. Isso é importante, mas o fundamental é que a ética esteja na base de toda a atividade económica. E nós vimos na crise financeira internacional, sobretudo, como houve enormes irresponsabilidades. Assim como, na Caridade na Verdade, a Igreja vai na linha da frente dos movimentos por uma globalização mais justa, por uma verdadeira ecologia, Bento XVI está na linha da frente para uma Igreja que se abra a todo o mundo e a todos os homens, sejam eles, digamos, da família ou fora dela. Logo no princípio, o Papa fez muitos passos positivos. Logo, pouco depois de ser eleito Papa, ele visitou uma sinagoga em Köln, na Alemanha, no Dia Internacional do Holocausto, no 27 de janeiro, e foi um gesto muito positivo. Visitou a sinagoga em Roma, visitou Israel. Quanto a mim, a viagem mais emblemática deste pontificado foi quando o Papa alemão entrou em Auschwitz. É claramente simbólico. Quer dizer, em geral, a comunidade judaica teve prazer em ver que este Papa, de origem alemã, fizesse um passo para dizer aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial é um mal absoluto. Ele que tinha estado, digamos assim, no seu percurso, não voluntário, porque foi obrigatório o seu serviço militar, mas ao serviço do nazismo, como todos os alemães da sua geração, quando ele entrou em Auschwitz, foi um momento absolutamente impressionante, porque à espera dele estavam alguns ainda sobreviventes, prisioneiros naquele campo. E foi um momento muito emocionante para ambas as partes. O Papa, muito claramente, não só foi a Auschwitz para recordar o horror e para dizer que isto não deve voltar a acontecer, mas foi para lhe dar também o seu sentido teológico, que é esta questão de que o Holocausto tem esta dimensão religiosa que aponta a obscuridade no coração do ser humano e, no caso concreto, do povo alemão durante aquele período da Segunda Guerra Mundial, em que se recusou a aceitar uma palavra superior, a palavra de Deus, que põe em causa aquilo que são os nossos interesses parcelares. Todavia, houve, relativamente a 2 ou 3 assuntos, momentos de um bocado de gelo entre a comunidade judaica e o Vaticano. O retorno à versão original criou gelo e controvérsia. Esperemos que o próximo Papa repense essa oração. Muitos rabinos e membros das comunidades judaicas não gostaram foi que se tivesse reintroduzido essa oração pela conversão dos judeus. O Papa não a introduziu universalmente, introduziu como uma das possibilidades, mas de facto parece-me que houve aí um retrocesso.
o tema da sociedade de Pio X, bispos do Cardeal Martin Lefebvre, esse é um tema que dói. É uma ferida aberta, poderia ser tratada de outra forma e esperamos que o próximo Papa esclareça esse tema. Provavelmente nem todos compreenderam o discurso, simplesmente quiseram citar aquilo que fosse mais polémico do que entrar em pormenores daquilo que foi dito. Os muçulmanos responderam, por isso é que eu disse, houve respostas intelectuais e também houve respostas emocionais, mas falando nas respostas intelectuais, fizeram-lhe entender que o que foi citado, o que foi dito, não tem bases e que poderia manchar um bom diálogo que tem havido entre muçulmanos e católicos. Interessante é que no mundo islâmico houve um eco nos meios estudiosos, teólogos muçulmanos e grandes líderes muçulmanos, correu uma carta pedindo que o Ocidente e que os cristãos e que a Igreja Católica e que o Papa tomassem consciência de que havia muito de parceria, de parentesco entre o Islão e as grandes religiões do judaísmo e do cristianismo, nomeadamente nas questões da misericórdia, do amor, etc. E essa carta foi entregue ao Papa posteriormente. E o Papa ficou tocado por essa carta, que apelava para um diálogo, e organizou uma comissão para o diálogo com os muçulmanos. Portanto, aquilo não existia uma comissão para o diálogo com o judaísmo, não existia uma comissão para o diálogo com o mundo muçulmano. E é interessante ver que, portanto, houve um ato, houve a reação, houve a reflexão do Papa, houve também a reflexão da outra parte, houve este desafio, e o desafio foi acolhido e avançou-se um passo no diálogo entre o cristianismo e o Islão. O Papa estava a falar da importância da liberdade e do uso da inteligência para aprofundar as razões da fé, e usou para ilustrar como era preciso um trabalho pessoal de liberdade e de inteligência para aprofundar as razões da fé, e ilustrou isso com um diálogo medieval entre um cristão e um muçulmano, onde se dizia que pela força não se consegue converter ninguém. O novo Papa sabe que a sua tarefa é fazer resplandecer aos olhos dos homens e das mulheres de hoje a luz de Cristo. Com esta consciência, dirijo-me a todos os que seguem outras religiões ou que simplesmente procuram uma resposta para os interrogativos fundamentais da existência e ainda não encontraram. Dirijo-me a todos, com simplicidade e afeto, para garantir que a Igreja quer continuar a tecer com eles um diálogo aberto e sincero na busca do verdadeiro bem do homem e da sociedade.
Deus.